Às vezes, fecho os olhos e sinto algo que não tem nome. Não é alegria nem tristeza. É um sussurro distante, uma sensação de retorno a algo que nunca existiu. Um perfume esquecido, uma música antiga, uma cor do entardecer que toca a alma de um modo inexplicável. É como se dentro de mim houvesse um eco, um chamado vindo de um tempo que o corpo não viveu, mas que a mente reconhece. E nessa hora eu percebo. A nostalgia é uma ponte entre o real e o imaginado, entre o que foi e o que poderia ter sido. Durante muito tempo pensei que a nostalgia fosse apenas uma saudade simples, uma emoção suave, talvez até romântica. Mas hoje sei que ela é um fenômeno neurobiológico complexo, uma experiência que envolve memória, emoção, identidade e até mesmo genética. Ela é o cérebro tentando compreender o tempo. Pesquisadores como Clay Routledge, autor do livro Nostalgia: A Psychological Resource, demonstram que a nostalgia tem uma função adaptativa. Ela nos conecta a um sentido de continuidade, ajudando-nos a lembrar quem somos em meio às mudanças. Mas há algo ainda mais misterioso. Às vezes, sentimos nostalgia do que nunca aconteceu. De lugares onde nunca estivemos, de vidas que nunca tivemos. E é aí que começa a verdadeira pergunta científica e existencial. Por que o cérebro humano é capaz de sentir saudade de uma lembrança inexistente? Por que criamos laços emocionais com o imaginário, como se o corpo pudesse recordar o que a alma inventa? A resposta está escondida em nossa arquitetura biológica. O cérebro humano é, antes de tudo, uma máquina de significados. Ele não apenas registra o mundo, ele o recria. E toda recriação é, em essência, uma forma de memória. Assim, a nostalgia do que nunca vivemos não é um erro. É uma função do ser, uma evidência de que o humano é, por natureza, um viajante do tempo. Não com o corpo, mas com a consciência. Dizem que a saudade mora no coração. Mas, biologicamente, ela nasce na mente. Mais precisamente na interação entre 3 regiões do cérebro: o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal medial. Essas estruturas são o palco onde o tempo e a emoção se encontram. O hipocampo, localizado no lobo temporal, é como um arquiteto da lembrança. Ele constrói o cenário de nossas memórias, armazenando fragmentos espaciais, sensoriais e emocionais. Mas ele não grava fatos de forma linear. Ele reconstrói. E ao reconstruir, o hipocampo pode preencher lacunas com informações semelhantes, emoções antigas ou experiências observadas. É assim que a mente cria lembranças que parecem reais, mesmo que nunca tenham existido. Estudos conduzidos pelo neurocientista Endel Tulving, pioneiro na teoria da memória episódica, mostraram que lembrar e imaginar ativam as mesmas áreas cerebrais. Quando recordo algo, meu cérebro utiliza o mesmo circuito que uso para projetar o futuro. Em outras palavras, recordar é uma forma de imaginar o passado. E é justamente aí que nasce o paradoxo da nostalgia do que nunca vivemos. O cérebro, ao tentar reconstruir uma lembrança, pode misturar imagens de filmes, histórias, sons e emoções de outras épocas. Essas sobreposições formam uma memória híbrida, emocionalmente verdadeira, mas factualmente ilusória. Quando ouço uma música dos anos 60, mesmo sem ter nascido naquela década, meu cérebro ativa o sistema límbico, região responsável pelas emoções. A dopamina e a ocitocina liberadas criam uma sensação de familiaridade e pertencimento. Em segundos, sinto como se já tivesse estado ali, como se aquela época fizesse parte de mim. E de certa forma, faz. A mente humana é intergeracional. Ela absorve padrões, símbolos e sons transmitidos culturalmente. Cada vez que vejo uma fotografia antiga e sinto ternura, não estou reagindo ao objeto, mas ao significado que ele carrega. O cérebro lê o símbolo e o traduz em emoção. O neurocientista Antônio Damasio descreve isso como marcadores somáticos, rastros emocionais gravados em nosso corpo e mente. Eles são o motivo pelo qual uma simples melodia pode fazer meus olhos marejarem ou um cheiro antigo despertar uma sensação de lar. O cérebro associa essas experiências a contextos afetivos, e quando o estímulo reaparece, o corpo revive o sentimento original. Mas, se o estímulo nunca existiu antes, se é algo apenas imaginado, o cérebro ainda assim o aceita. Porque para o sistema límbico, a emoção é o que valida a memória, não o fato. Se há emoção, há verdade biológica. E é assim que a nostalgia se transforma em uma ilusão funcional. Uma invenção neural que serve para nos reconectar à sensação de continuidade. Uma forma que o cérebro encontrou de garantir que, mesmo quando o mundo muda, algo dentro de nós permaneça o mesmo. Talvez seja por isso que sentimos nostalgia ao ver fotos antigas de lugares onde nunca estivemos.
ou ao ouvir histórias de amores e guerras que pertencem a outras gerações. O cérebro não está mentindo. Está tentando nos lembrar de que somos parte de algo maior, de que de algum modo aquilo também é memória nossa. O filósofo francês Marcel Proust dizia que o verdadeiro paraíso é aquele que perdemos. Mas talvez o paraíso que sentimos falta nunca tenha existido. Talvez ele seja apenas o reflexo de um desejo profundo do cérebro humano, o desejo de permanecer. E é justamente isso que torna a nostalgia uma experiência tão humana. Ela nos lembra que o cérebro não busca apenas compreender o mundo, ele busca se reconhecer dentro dele, e ao fazer isso cria memórias que transcendem o tempo e o fato. Durante muito tempo, acreditou-se que a memória humana funcionava como um arquivo, um depósito fiel de fatos guardados com precisão. Mas, nas últimas décadas, a neurociência revelou algo muito mais intrigante. A memória é maleável, plástica e, em certo sentido, criativa. O cérebro não grava o passado, ele o reconstrói. E cada reconstrução é uma nova versão da mesma história. Isso significa que, a cada lembrança evocada, um pequeno desvio ocorre. A emoção do presente, a imaginação, o contexto e até o estado hormonal alteram sutilmente a lembrança original. E assim, ao longo da vida, nossas memórias se transformam em ficções emocionais precisas, onde o real e o simbólico se entrelaçam em silêncio. A psicóloga Elizabeth Loftus, uma das maiores especialistas em falsas memórias, conduziu experimentos notórios mostrando como a mente humana pode ser levada a lembrar-se de eventos que nunca aconteceram. Em um de seus estudos clássicos, ela conseguiu fazer voluntários acreditarem que na infância haviam se perdido em um shopping, algo completamente inventado. Com o tempo, essas pessoas não apenas acreditavam na história, mas descreviam detalhes, cheiros e sensações com convicção. O cérebro, diante da repetição e da emoção, constrói lembranças para sustentar narrativas. Esse mesmo mecanismo explica por que sentimos nostalgia de vidas que nunca tivemos. Quando leio um romance ou assisto a um filme profundamente emocional, meu cérebro ativa as mesmas regiões que se acendem durante experiências reais. O córtex cingulado, o núcleo accumbens, o hipocampo. A ficção se torna fisiologia. E quando algo toca profundamente minhas redes neurais, o corpo o reconhece como verdade. Pesquisas de Lisa Feldman Barrett, especialista em neurociência das emoções, explicam que sentir é, antes de tudo, prever. O cérebro não reage apenas ao presente. Ele antecipa. Ele imagina o que está por vir com base em experiências passadas e padrões emocionais. Por isso, uma lembrança inventada, mas emocionalmente coerente, tem o mesmo peso bioquímico de uma memória real. A diferença entre viver e imaginar é, neurologicamente, muito menor do que pensamos. Esse fenômeno é o que alguns cientistas chamam de reconsolidação da memória. Toda vez que uma lembrança é evocada, ela se torna maleável por alguns minutos, e nesse intervalo pode ser atualizada com novas informações. É nesse pequeno espaço temporal que o cérebro mistura imaginação e realidade, criando o que poderíamos chamar de memórias híbridas. Essas memórias, embora falsas em termos factuais, são autênticas em termos emocionais. Elas cumprem uma função adaptativa. Nos permitem integrar o passado ao presente e construir uma narrativa coerente de quem somos. Sem elas, seríamos apenas fragmentos de tempo sem enredo. Quando sinto nostalgia de algo que nunca vivi, não estou mentindo para mim mesmo. Estou apenas experimentando o cérebro em seu modo mais sofisticado de autoconhecimento. Ele me faz recordar não fatos, mas sentidos. E no fundo, é isso que a nostalgia é. O desejo biológico de reencontrar um sentido perdido. Talvez por isso Freud tenha chamado a nostalgia de o lamento do ego pela perda de suas ilusões. Não pela perda do real, mas do simbólico, daquilo que o cérebro acreditava ser parte de sua história. E de certa forma, ainda é. Hoje, alguns neurocientistas começam a enxergar essas memórias imaginadas como parte fundamental da criatividade humana. Elas são a prova de que o cérebro não apenas recorda o mundo, ele o sonha desperto. E sonhar, afinal, é o modo mais antigo que temos de permanecer vivos. Há um tipo de nostalgia que não pertence a ninguém, mas todos sentimos. Ela surge quando assistimos a um filme antigo, ouvimos um disco de vinil ou vemos fotografias em sépia de um tempo que não é o nosso. É a nostalgia cultural, uma saudade emprestada e, paradoxalmente, universal. A antropologia e a psicologia cultural mostram que as sociedades constroem memórias coletivas através da arte, da música, da linguagem e dos símbolos. Cada geração herda não apenas genes, mas também imaginários. Esses imaginários criam um repertório emocional comum, uma espécie de biblioteca afetiva da humanidade.
Quando ouço uma sinfonia de Beethoven ou uma canção de Chico Buarque, algo em mim reconhece o que nunca viveu. Meu cérebro responde como se aquelas notas estivessem ligadas à minha própria história. Mas o que realmente acontece é mais sutil. A rede de empatia do meu cérebro, composta por estruturas como o córtex pré-frontal medial e o giro do cíngulo anterior, se ativa, reproduzindo em mim o estado emocional que o autor expressou. É como se eu emprestasse temporariamente os sentimentos de outro ser humano. O neurocientista Vilayanur Ramachandran chama esse fenômeno de neurônios espelho, células que disparam tanto quando realizamos uma ação quanto quando vemos alguém realizá-la. Eles são os alicerces da empatia e, portanto, da nostalgia coletiva. Quando vejo uma cena de despedida em um filme, esses neurônios me fazem sentir a dor de um adeus que não é meu, mas o corpo reage como se fosse. E a mente grava esse instante como memória emocional. A cultura, assim, funciona como um gigantesco amplificador de experiências. Ela cria sensações que ultrapassam o indivíduo, transformando-as em patrimônio emocional da espécie. Um trecho de cinema, um poema ou um retrato antigo são gatilhos que despertam lembranças simbólicas, unindo cérebros através do tempo. O filósofo Walter Benjamin dizia que a história humana é feita de fragmentos de memória, ruínas luminosas que sobrevivem ao esquecimento. Cada ruína, cada canção ou mito é um portal para a nostalgia coletiva, um lembrete de que pertencemos a uma narrativa maior. As indústrias culturais modernas compreenderam isso profundamente. A estética retrô, os remakes de filmes antigos, o som do vinil ou as fotografias com filtro amarelado são convites para o cérebro mergulhar em um passado inventado, mas emocionalmente real. Esse passado simbólico provoca a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer e à familiaridade. O resultado é um conforto instantâneo, a sensação de estar em casa, mesmo sem saber onde. É fascinante perceber como a nostalgia cultural também atua como uma forma de regulação coletiva do estresse. Em tempos de incerteza, as pessoas buscam refúgio em imagens do passado, mesmo que esse passado nunca tenha existido da forma como é lembrado. O cérebro, diante da instabilidade, procura segurança naquilo que reconhece como conhecido, e o conhecido muitas vezes é apenas o ideal. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma modernidade líquida, marcada pela fluidez, velocidade e perda de vínculos duradouros. Nesse contexto, a nostalgia se torna um antídoto emocional contra a impermanência. Ela recria dentro da mente uma ilusão de continuidade, um tempo em que tudo parecia mais lento, mais humano, mais tangível. Mesmo que esse tempo nunca tenha existido, o cérebro o produz para nos proteger da angústia do agora. É curioso pensar que a nostalgia coletiva também molda a identidade nacional e até mesmo espiritual. Os rituais, as tradições e as festas populares são memórias compartilhadas que o cérebro associa a pertencimento e estabilidade. Por isso, mesmo quem nunca participou de um evento histórico pode sentir emoção ao vê-lo representado. O corpo reconhece o código emocional da comunidade. No fundo, o cérebro é um contador de histórias. E a cultura é o palco onde essas histórias se perpetuam, alimentando as memórias que mantêm nossa coesão como espécie. A nostalgia, nesse sentido, é o cimento invisível da civilização. Talvez seja por isso que sentimos falta de épocas que só conhecemos por filmes, de estilos de vida que nunca tivemos ou de amores que só existiram em livros. O cérebro, ao processar o simbólico, não distingue o vivido do transmitido. Ele apenas sente. E o sentir, esse território sem fronteiras, é onde todos nós nos encontramos. Quando penso em uma lembrança antiga, ou em uma vida que nunca vivi, algo acontece dentro de mim que é mais do que emoção. É química. A nostalgia tem cheiro de serotonina, textura de dopamina e temperatura de ocitocina. A ciência mostra que o cérebro é, ao mesmo tempo, laboratório e espectador da emoção. Cada sensação que atravessa a mente é acompanhada por uma cascata de neurotransmissores que modulam o corpo inteiro. E é nessa sinfonia bioquímica que a nostalgia se revela como um abraço neurofisiológico. É química. Pesquisas conduzidas pelo neurocientista Clay Routledge e pela psicóloga Constantine Sedkides mostram que, ao relembrar momentos significativos, mesmo imaginados, o cérebro ativa regiões responsáveis por prazer, apego e autorreferência. Entre elas estão o córtex pré-frontal medial, o estriado ventral e o sistema dopaminérgico mesolímbico, o mesmo envolvido no amor, na música e na sensação de recompensa. A nostalgia é, portanto, uma forma de autorregulação emocional. Quando o presente se torna instável, o cérebro busca na lembrança, ou na fantasia de uma lembrança, um estado químico de conforto.
A amígdala, centro da emoção, aciona o hipotálamo, que por sua vez libera pequenas doses de dopamina e endorfinas. Em poucos segundos, o corpo relaxa, o coração desacelera e a mente sente uma familiaridade reconfortante. É como se o cérebro dissesse: volte para casa, mesmo que essa casa só exista dentro de você. A nostalgia é, nesse sentido, uma espécie de terapia endógena, um mecanismo natural de equilíbrio psíquico. Ela nos protege da ansiedade do futuro e da dor do presente, conectando-nos a um tempo interno de segurança. Quando lembro de algo bom, real ou imaginário, o sistema parasimpático é ativado. A frequência cardíaca diminui, a respiração se torna mais profunda e o corpo libera ocitocina, conhecida como o hormônio do vínculo e do afeto. Essa molécula é a mesma liberada durante abraços, amor e confiança. Por isso, lembrar pode curar. Mas há algo ainda mais fascinante. Até mesmo memórias que nunca aconteceram podem provocar a mesma resposta fisiológica. O cérebro, ao simular uma experiência positiva com riqueza sensorial, não distingue totalmente o real do mental. A dopamina é liberada da mesma forma, criando uma recompensa bioquímica idêntica. O neurocientista David Linden, em The Compass of Pleasure, explica que o prazer não depende do fato em si, mas da expectativa associada. E a nostalgia é exatamente isso, a antecipação ou o eco de um prazer emocional. Ela nos faz revisitar estados mentais onde existia sentido, pertencimento e amor. E ao fazê-lo, reorganiza o equilíbrio neuroquímico. Quando sinto falta de algo que nunca vivi, talvez o que eu esteja realmente buscando seja o padrão hormonal que aquela lembrança imaginada produz. Uma química antiga, gravada na infância, no afeto ou na esperança. A nostalgia é, assim, um código de bem-estar armazenado no corpo. Um lembrete molecular de que já fomos, ou poderíamos ter sido, felizes. Estudos da Universidade de Southampton mostram que pessoas que evocam memórias nostálgicas com frequência apresentam menor nível de cortisol, o hormônio do estresse, e maior sensação de propósito e conexão social. A nostalgia, paradoxalmente, nos faz sentir menos sozinhos, porque reativa circuitos de pertencimento. Ela nos reconecta àquilo que nos define, mesmo que o que nos define não tenha realmente acontecido. Antônio Damasio escreve que as emoções são mapas corporais da experiência. Se isso é verdade, então a nostalgia é um mapa invertido, um retorno ao território de onde viemos, ou talvez ao território que o corpo acredita que deveríamos ter conhecido. Um mapa feito de dopamina, memórias e significados. E ao compreender isso, percebo que sentir saudade é, no fundo, um ato biológico de amor. O cérebro nos permite reviver o que perdeu para lembrar que ainda é capaz de sentir. Tudo o que o cérebro cria para proteger também pode, em excesso, aprisionar. A nostalgia é um exemplo disso. Ela começa como um refúgio, uma casa simbólica dentro da mente, mas pode se tornar uma prisão construída com as paredes da própria memória. Os neurocientistas chamam esse estado de ruminação nostálgica, um padrão de atividade cerebral em que o indivíduo revive constantemente o passado, real ou imaginado, tentando encontrar nele algo que justifique o presente. É como se a mente se recusasse a atualizar o sistema operacional da consciência. Estudos conduzidos por Constantine Sedíquides, na Universidade de Southampton, mostram que, embora a nostalgia moderada aumente a autoestima e o otimismo, seu uso excessivo está associado à depressão, isolamento e idealização disfuncional do passado. O cérebro, em busca de dopamina, pode se tornar dependente da lembrança, preferindo o conforto das memórias ao desafio da realidade. O córtex pré-frontal medial, responsável pela autopercepção, e o hipocampo, que reconstrói o tempo, passam a formar um circuito de retroalimentação. A cada evocação, a emoção é reforçada, criando um ciclo vicioso. O corpo libera pequenas doses de prazer e alívio, e em seguida o vazio retorna. Assim nasce o vício do passado. A nostalgia doentia tem outro efeito silencioso. Ela distorce a percepção temporal. O presente passa a parecer mais cinzento e o futuro, distante e inatingível. O cérebro, que antes usava a nostalgia para dar sentido, agora a usa para evitar o desconforto da mudança. E nesse ponto, a emoção deixa de ser biológica, torna-se existencial. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Talvez a nostalgia patológica seja sua contraparte, a vertigem da perda. Um modo de congelar o tempo para não precisar enfrentá-lo. O psicólogo Fred Davis, em seu livro Yearning for Yesterday, descreve a nostalgia doentia como uma reação emocional à instabilidade social. Em tempos de rápidas transformações, o ser humano tenta recuperar o controle voltando-se para épocas idealizadas. É uma forma inconsciente de resistência ao novo.
E o cérebro, nesse processo, se torna cúmplice da ilusão. Ele reforça os circuitos de prazer associados à lembrança e enfraquece as vias neurais ligadas à adaptação e à novidade. A neuroplasticidade emocional se reduz e a pessoa passa a viver numa zona segura e previsível, uma espécie de museu interno onde tudo é familiar, mas nada é vivo. A nostalgia doentia, portanto, é um congelamento do tempo interno. Ela transforma a lembrança em abrigo e o abrigo em cela. A pessoa sente que o passado foi o único lugar onde realmente existiu, e o presente se torna apenas um corredor entre o que já foi e o que jamais será. Mas o que é curioso e profundamente humano é que até esse aprisionamento nasce do amor. O cérebro não quer nos punir. Ele apenas tenta preservar o que reconhece como belo, significativo, seguro. A nostalgia patológica é, de certo modo, o excesso de cuidado do sistema. Um erro de proteção emocional. Reconhecer isso é o primeiro passo para curar. Quando transformo a nostalgia em gratidão, quando passo a lembrar com ternura e não com apego, o cérebro volta a produzir dopamina de modo equilibrado. A lembrança deixa de ser fuga e volta a ser fonte. A saudade se torna uma ponte novamente. Como escreveu Rainer Maria Rilke, a única pátria do homem é a infância. Mas o amadurecimento emocional talvez consista em aprender a visitar essa pátria sem morar nela. A neurociência confirma, a saúde emocional está em manter o passado vivo, mas permeável. Como um rio que flui dentro de nós e não uma represa que impede a correnteza do presente. Durante séculos, poetas e filósofos tentaram decifrar a saudade como um sentimento da alma. Mas hoje, a ciência começa a compreender que ela é, também, um instinto biológico de preservação da identidade. A nostalgia, em sua essência, é uma resposta adaptativa. Ela surge como uma tentativa do cérebro de preservar coerência em meio à mudança. O mundo exterior muda constantemente. Tecnologias, cidades, rostos, ciclos, mas o cérebro precisa manter um fio de continuidade para que o eu não se dissolva no fluxo do tempo. Esse fio é a memória emocional. E a nostalgia é a forma mais refinada de tecê-la. Estudos em neuropsicologia, como os conduzidos por Christine Batcho, da Le Moyne College, mostram que a nostalgia atua como um organizador da identidade. Ao recordar experiências passadas, ou até inventadas, o cérebro reforça a narrativa de quem somos. Cada lembrança evocada fortalece as conexões sinápticas entre o córtex pré-frontal e o hipocampo, criando uma sensação de continuidade existencial. Eu sou a soma do que vivi e do que lembro ter vivido. Mesmo quando a lembrança é simbólica, o efeito é real. A nostalgia, portanto, não serve apenas para lembrar, mas para manter o senso de self. Sem ela, a mente se desancoraria, perdendo a estrutura narrativa que dá sentido à experiência humana. Do ponto de vista evolutivo, essa emoção também serviu a um propósito fundamental: a coesão social. Nossos ancestrais, dispersos em grupos pequenos, dependiam da lembrança compartilhada para sobreviver. Cantos, rituais e histórias transmitiam não só conhecimento, mas pertencimento. A nostalgia reforçava os laços do grupo, garantindo que os indivíduos se sentissem parte de algo maior. Era um mecanismo emocional de união, essencial à perpetuação da espécie. Neurocientistas do comportamento social como John Cacioppo observaram que o isolamento prolongado altera o funcionamento do sistema nervoso, elevando níveis de cortisol e reduzindo a plasticidade neural. A nostalgia, nesse contexto, age como antídoto biológico contra a solidão. Ao lembrar de momentos significativos, mesmo imaginados, o cérebro ativa os mesmos circuitos de afeto que são ativados pela presença real de outros. A mente cria companhia a partir da memória. Mas há ainda uma dimensão mais sutil. A nostalgia pode ser vista como uma memória do amor. O instinto de conservar o vínculo com tudo o que um dia despertou em nós, a sensação de plenitude. E o amor, sob a ótica biológica, é o motor da continuidade. Ele é o impulso que nos faz cuidar, preservar, recordar. Quando sinto saudade de algo que nunca vivi, talvez seja o meu corpo tentando preservar o padrão emocional da esperança. Uma forma de manter aceso o sistema neural da motivação, mesmo diante da ausência. A nostalgia, nesse sentido, não é retrocesso, é resistência. Um lembrete de que ainda somos capazes de sentir, e, portanto, de continuar. Antônio Damasio, em O Erro de Descartes, descreve a emoção como o fundamento da racionalidade. Sem emoção, o pensamento se torna estéril. Sem nostalgia, talvez o tempo perdesse o sabor. Seria apenas uma sequência de fatos, sem alma. Há, portanto, uma inteligência na saudade. Ela nos ensina a equilibrar permanência e transformação. A lembrar sem se aprisionar e a seguir sem esquecer.
É a emoção que nos humaniza, porque ela une o que fomos, o que somos e o que ainda podemos ser. A nostalgia é o DNA da consciência. Ela carrega, em forma de sentimento, o código invisível que nos faz reconhecer o valor das coisas que passam. E é justamente por saber que o tempo não volta que o cérebro insiste em lembrar. A lembrança é o modo que a vida encontrou de ser eterna dentro do efêmero. E talvez seja por isso que, quando olho o céu ao entardecer e sinto aquele aperto doce no peito, compreendo algo silencioso. A nostalgia é o corpo dizendo à alma: ainda há beleza, mesmo no que se foi. No fim, percebo que a nostalgia não é apenas uma emoção. É um campo de força que mantém o elo entre o que foi e o que ainda vibra em nós. Ela não pertence ao passado, pertence à continuidade da vida. Cada lembrança, cada eco de uma memória que talvez nunca tenha existido, é uma faísca de energia guardada dentro do cérebro. E o cérebro, este pequeno cosmos de sinapses, funciona como o universo. Ele expande, conecta, recicla. Nada é realmente perdido, apenas transformado em outra forma de lembrança. Os neurocientistas dizem que, enquanto dormimos, o hipocampo reativa circuitos de memória para consolidar o aprendizado. Mas talvez, num plano mais sutil, ele também reacenda pequenas luzes, rastros de tudo o que amamos. A nostalgia seria, então, o brilho residual dessas estrelas internas. E cada vez que sentimos saudade, estamos observando o firmamento da mente. O filósofo Henri Bergson acreditava que o tempo não é uma linha, mas uma duração vivida, uma corrente onde o passado e o presente coexistem. A nostalgia é a prova sensível disso. Ela é o instante em que o tempo deixa de ser cronologia e se torna sentimento. Quando fecho os olhos e sinto falta de algo que nunca vivi, estou na verdade tocando o próprio mistério da consciência. O cérebro recria universos e em cada um deles deixo um fragmento de mim. Esses fragmentos formam constelações de memória, e é nelas que me reconheço, mesmo quando não sei de onde vem o chamado. Talvez o que chamamos de nostalgia seja a memória do universo em nós. A lembrança de que somos feitos da mesma matéria das estrelas e que tudo o que existe já existiu, de algum modo, dentro de nós. O DNA que carrego é o arquivo de bilhões de anos de vida, e cada emoção é uma forma de leitura dessa história cósmica. A neurociência pode explicar os circuitos, os neurotransmissores, as sinapses. Mas há algo que ela ainda não mede. O brilho que sentimos quando uma lembrança nos atravessa. Esse instante em que a mente e o cosmos parecem respirar juntos. A nostalgia do que nunca vivemos é, talvez, o lembrete de que estamos sempre em processo de nos lembrar de quem somos. E o que somos é mais do que carne, mais do que tempo. Somos memória em movimento, emoção condensada, consciência que pulsa entre passado e futuro. E assim, mesmo quando tudo muda, há algo que permanece. A chama silenciosa que o cérebro protege. A luz que nunca se apaga.